Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Esse é mais um vídeo para o canal de música e hoje a gente vai falar da CDTAG 2025. Você sabe o que é isso? Olha, alguém cria uma lista de perguntas e distribui na internet, aí no YouTube, para outras pessoas responderem aquela lista de perguntas. A gente tem a Vinyl Tag, que é da galera do vinil, né? Inclusive esse ano achei que tinha umas perguntas bem estranhas, e eu procurei uma CD Tag, ou seja, a tag do CD. Perguntas para os colecionadores de CD. Eu achei uma nos Estados Unidos que começou no canal de um tal de Glenn Calloway. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E ele tem 15 questões. Ele formulou 15 questões para a tag do CD dele. Muita gente nos Estados Unidos está respondendo essa tag. E eu achei as perguntas extremamente legais, extremamente bacanas, porque são perguntas que vão trazer histórias. E a gente pode contar algumas historinhas em relação a essas perguntas da tag do CD. Qual que é a primeira pergunta? Olha lá. Quando você ganhou seu primeiro CD player? Olha, cara, o meu primeiro aparelho de CD foi um Philips CD 165. Eu não ganhei ele, tá? Eu comprei ele. Foi ele fruto ali dos meus primeiros empregos, ainda na adolescência. Eu gostava muito dele, era um aparelho de CD modular. Eu tinha ali um 3 em 1 da CCE na época, sim, muito ruim, mas eu só tinha ele, para mim ele era perfeito. Então, ele era um modular que eu liguei ali na entrada auxiliar e eu comecei a ouvir os meus CDs ali com esse módulo no meu aparelho CCE 3 em 1. O legal desse CD 165 é que ele tinha um controle de volume no módulo. Então, o aparelho de controle remoto do CD Player, eu também podia abaixar ou aumentar o volume. Por quê? Isso era muito legal porque o aparelho da CCE não tinha controle remoto, era tudo manual. Então, eu conseguia trocar a música, eu conseguia mexer no volume, tudo no controle remoto sem ter que ir até o aparelho de som. Eu comprei ele em 1995. Para mim ouvir o primeiro CD que eu tinha comprado, que é a próxima pergunta. Qual foi o primeiro CD que você comprou? Eu já gravei um vídeo aqui no canal perguntando se você se lembrava do primeiro CD que você comprou na sua vida, e eu mostrava o meu, que foi esse daqui. O Iron Maiden The X Factor, que foi lançado em 1995. Eu comprei esse disco porque, na época, olha, 95, a transição do vinil para o CD já estava muito mais palpável, inclusive aqui no interior do estado de São Paulo. E quando eu fui ver o novo disco do Iron Maiden, que estava todo mundo louco para ver como que estava por conta do novo vocalista, na loja que eu comprava só tinha CD, não veio vinil. Então eu comprei esse CD óbvio, não é esse, né? Essa aqui é a versão Digipack, a última que saiu. Mas eu comprei o The X Factor e eu já saí de lá e fui numa loja de eletroeletrônicos e comprei esse CD Philips modular para mim conseguir ouvir esse disco. Então o primeiro CD que eu comprei na minha vida, Iron Maiden The X Factor, em 1995. Todo vídeo que eu citar, que eu já falei alguma coisa, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A terceira pergunta: CD mais recente que você comprou? Olha, minha última aquisição, que foi em dezembro ainda. Olha isso aqui, cara. Halloween Anarchy in the Uck. O original. Por que eu digo original? Porque há um tempo atrás saiu um bootleg aí na internet. Você acha isso no Mercado Livre? Que é um CD duplo, Anarchy in the Uck, o show inteiro, né? The full concert. Ele era um digisleeve, né, uma capinha de papelão, e o CD duplo dentro. Eu comprei e a qualidade de áudio é horrível, horrível, horrível. Como curiosidade, ele é bem interessante, eu tenho ele lá na estante até hoje, mas eu ouvi ele uma vez só. E esse Anarchy in the Uck, quando foi lançado, né, é um disco ao vivo da turnê do Keeper of the Seven Keys Parte 2. Ele tem apenas 7 músicas, com 47 minutos de duração, mais ou menos. Mas foi um disco que eu ouvi muito na minha adolescência e era um CD que eu nunca tive. Então eu comprei, eu tive ele em vinil há muitos anos atrás e agora eu consigo ter ele em CD. Achei ele usado no Mercado Livre por um valor bem interessante. É da época ainda, aquele CD
que ele é prateado, né? Ele não tem desenho nenhum, porém uma qualidade, o encarte com todas as letras, porém com uma qualidade muito bacana. E eu ouvi ele em casa no mês de dezembro agora várias vezes e me relembrei muito da minha adolescência, quando a gente curtia isso daqui junto com os amigos, né? Onde a gente chamava os amigos para ouvirem um pouco de música com a gente. Então, o último CD que eu comprei, Halloween, Anarchy in the Uck, ao vivo. Quarta pergunta, quantos CDs você tem aproximadamente na sua coleção? Ano passado, em 2024, eu comecei o ano com 800 CDs na coleção. E eu termino 2024 com 500 CDs na coleção. Porque eu fiz ali uma limpa geral ali, desapeguei de um monte de coisa, liberei um monte de espaço nas estantes e praticamente 300 discos se foram. Esses 300 discos, alguns eu vendi, alguns eu doei, alguns eu troquei por outras coisas que não CDs. Então, hoje a coleção tem 500 CDs. Eu acho ali que são 500 CDs que agora eu não teria facilidade em me separar de nenhum deles. Então eu acho que são os 500 essenciais que estão ali na estante, que eu não me vejo me desfazendo deles, pelo menos nesse momento. A próxima questão é se eu prefiro a embalagem Javel Case ou se eu prefiro a embalagem Digipack. Cara, Javel Case, totalmente. Javel Case, essa de plástico, né? Essa embalagem tradicional do CD. Eu prefiro muito mais essa embalagem tradicional do que essa embalagem Digipack aqui, igual do X Factor, né? Você abre aqui, né? Ela é de papelão e ela tem esse suporte de plástico grudado dentro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo por que eu odeio embalagem Digipack. Mas o meu principal problema com a embalagem Digipack é, se um dia, sem querer, eu quebrar esse miolo aqui dentro, o que eu faço? O CD vai ficar solto? Eu vou ter que guardar o CD bonitinho assim para ele não sair de dentro? Porque a Javel Case eu quebro ela, eu compro outra no Mercado Livre e troco. E a embalagem Digipack, o que eu posso fazer com ela? Então esse é o principal motivo pelo qual eu não gosto de embalagem Digipack, embora eu admita que é uma embalagem bonita. É uma embalagem muito bacana para você ter aí na sua coleção. Sexta pergunta, sua melhor compra de CD em 2024? Olha, eu não tenho dúvida, eu já fiz um vídeo sobre esse CD também, que é o disco The Nameless Cry do Tuatha De Danann, que é uma banda brasileira que trabalha ali um power folk metal. Os caras são de Minas Gerais e eles trabalham com elfos, bruxas, guerreiros e com flauta. Olha, eu conhecia o Tuatha De Danann, tinha alguns discos do Tuatha De Danann, mas nunca foi uma banda que se destacou muito na minha coleção, até que eu ouvi esse disco. Esse disco foi lançado acho que em dezembro de 2023, porém eu só comprei ele em março de 2024. Essas datas eu sei por conta do Discogs. Então, cara, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor CD de Power Metal do ano passado. Brasileiro é o melhor. E dos que eu comprei, para mim, esse é o mais significativo. Um grande disco, letras espetaculares, instrumental absurdo e uma produção incrível, que é uma coisa que falta muito nos trabalhos de rock e heavy metal brasileiros. A produção desse disco é incrível. Então eu recomendo para vocês. Então o melhor disco que eu comprei ano passado foi esse The Nameless Cry do Tuatha De Danann. Ainda tem para vender lá no site da banda, é só você ir lá e comprar. Sétima pergunta, mostrar um álbum ao vivo em CD. Cara, eu tenho muito disco ao vivo, eu gosto muito de disco ao vivo. Mas eu vou mostrar para vocês um dos que eu comprei por último e que me impactou muito, que é esse daqui. Olha lá, Lynyrd Skynyrd, One More for the Fans. É um disco duplo, né? E não é um disco do Lynyrd Skynyrd, é uma apresentação ao vivo onde diversas outras bandas de country, de rock, southern rock, cantaram músicas, né, tocaram músicas do Lynyrd Skynyrd como uma forma de tributo. Então é uma apresentação ao vivo, com várias bandas, com uma qualidade de gravação incrível, com esse monte de música do Lynyrd Skynyrd que a gente aprendeu a amar com o passar dos anos,
e com, sabe, uma força, uma pegada. É um disco ao vivo muito legal de ouvir. Esse disco foi lançado no Brasil pela Shinigami Records, e se eu não me engano, ainda tem para vender no site da Shinigami, lá na lojinha da Shinigami, e tem uma versão em DVD desse show também, que eu não comprei, eu só comprei o CD. Eu nunca falei isso em vídeo nenhum, mas eu não gosto muito de DVD de música, eu gosto de CD. Então, esse CD aqui ainda tá para vender lá no site da Shinigami Records. Ó, vale a pena, é um ao vivo muito bacana. Qual que é a oitava pergunta? O CD com melhor som na sua coleção. Olha, eu acho que se você coleciona mídia física, é porque você gosta da qualidade da mídia. Vamos pensar. Eu sei que tem gente que coleciona a mídia física pela mídia física. Ele quer ter na estante. É como se ele estivesse colecionando figurinha, estivesse colecionando action figures. Ele quer ter na estante para ele ver, ele se sente bem vendo aquilo lá, e não tem problema nenhum com isso. Mas tem gente que coleciona mídia física, como eu, que gosta da qualidade da mídia física. Então a gente vê muita gente que coleciona mídia física e ouve os CDs num radinho pequenininho ou num Discman. Cara, eu acho isso, como eu diria, um pecado, né? Mas como eu falei, cada um tem um objetivo. Então se você coleciona mídia física, o legal é ter um aparelho de som onde você possa ouvir e perceber a qualidade de som daquela mídia. Eu tenho vários discos que eu gosto muito da qualidade de som. Eu poderia ser bem raso e indicar aqui algum disco do Pink Floyd, como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Eu poderia pegar um disco acústico do Eric Clapton, né? O acústico MTV tem uma qualidade de som perfeita. Tenho também o que ele gravou com o B.B. King, Ride with the King, que tem uma qualidade de gravação incrível, mas eu vou mostrar para vocês um disco que eu vejo poucas pessoas falando. É um disco da Pat Smith. Olha só, é um disco chamado Tramping. Para falar a verdade, eu conheci esse disco numa feira de audiófilos. Sabe o que é uma feira de audiófilos? Você chega num lugar, tem várias salinhas, cada salinha tem um vendedor ou uma marca de aparelho de som, ele tem a aparelhagem de som dele lá montada e ele fica tocando música o dia inteiro. E quando você entra na sala, tem alguns CDs ali, alguns discos de vinil, que você pode escolher, olha, eu quero ouvir esse aqui. Aí o cara vai lá, pega o CD, coloca lá para você ouvir. E numa dessas feiras de audiófilo, eu vi esse disco da Pat Smith. Tem uma qualidade de som absurda. Tem uma qualidade de gravação incrível. Eu demorei muito para encontrar esse disco da Pat Smith. Pouca gente tinha. Comprei usado alguns anos atrás. E a qualidade de som dele é perfeita. Eu indico para vocês Tramping. Não sei se tem no Spotify. Nunca procurei esse disco no Spotify. Mas está aqui. Quando eu quero mostrar para as pessoas que tem qualidade sonora, aparelhagem de som lá em casa, eu boto esse disco aqui para o pessoal ouvir e sentir as paredes tremerem. Nona pergunta, sua capa ou encarte de CD favorito? Olha, não sei se é a minha favorita, mas é que me impactou mais nos últimos tempos, que é esse disco aqui do Perfect Plan, chamado Time for a Miracle. Olha só, lançado pela Shinigami, uma banda de hard rock. Se eu não me engano, esse é o terceiro disco da banda. Tem todos os discos deles, se eu não tem na Shinigami Records aqui no Brasil, você pode entrar lá na loja e comprar. Mas esse disco aqui eu comprei pela capa. Não sabia o que era a banda, nunca tinha ouvido, mas eu olhei essa capa e eu pensei, cara, que coisa linda! Eu preciso ter esse disco na coleção. Dei sorte porque a banda é muito legal. É um hard rock muito bacana, meio açucarado, né? Aquele que o pessoal chama de hard rock mela cueca, né? Você pode comprar sem medo, cara, porque, ó, e a capa é belíssima. 10ª questão, mostrar um box de CD. Cara, eu tenho pouco box de CD, muito pouco. Eu nunca me levei pela questão do box, né? Porque eu acho que são muito caros. Eu acho que não vale a pena. Porém, um box que eu tenho comprado, alguns que eu tenho comprado, são as versões de 20 anos dos álbuns do Hammerfall. Esse daqui é do segundo disco do Hammerfall, Legacy of Kings.
Olha só, é uma caixa. Eles também são lançados no Brasil pela Shinigami Records. Já tem 4, né? Os 4 primeiros discos do Hammerfall já tem a versão 20 anos. Porém, eu acho, né? São 2 CDs e um DVD. Porém, eu acho que a versão do segundo disco é a melhor, que tem mais material extra, que tem mais coisa bacana, que o encarte é mais rico. Então, box de CD mesmo que eu tenho são só esses dos lançamentos de 20 anos do Hammerfall. Olha lá, 11ª pergunta. Mostrar um CD da sua banda favorita. E eu vou mostrar aqui um CD do Angra. Olha aqui. O último, ao vivo na Ópera de Arame. Já falei pra vocês aí, acho que no último vídeo que eu fiz, né? De presentes de Natal, que eu vou fazer um vídeo só sobre esse disco aqui. Mas estou mostrando pra vocês o último disco que o Angra lançou, a banda que eu mais gosto. Já fiz vídeo dizendo que o Angra é a banda que eu mais gosto. E tá aqui. 12ª. Qual artista ou banda você tem mais CDs? Olha, eu nunca contei. Eu nunca tinha contado qual banda que eu tinha mais disco. E eu pensei, vou contar agora, né? Fui lá, contei os Iron Maiden, que eu tenho completo, contei os Stratovarius, que eu tenho completo, contei, sabe, todas as bandas que eu tenho, todos os discos, eu fui contando. E, cara, a banda que eu tenho mais disco em casa é o Queen. Olha só, entre coletâneas, entre os álbuns oficiais de estúdio, ao vivos e especiais, são 32 discos do Queen. Olha, você sempre olha, eu olhava na estante, pô, o Queen pega quase toda uma parte, né, quase toda uma aba da minha estante de CD, porém eu nunca tinha parado para contar. E tem 32 discos, cara. Eu fiquei muito feliz de ter tudo isso do Queen. E tem mais disco do Queen chegando aí que eu comprei que ainda não chegou. Então, é o Queen, a banda que eu mais tenho disco. 13ª. Você coleciona CD e vinil? Olha, eu coleciono CD. É o que eu tenho mais. E vai ter vídeo aqui agora, logo, né, que eu comprei um toca-disco. Tô me aventurando ali na compra dos primeiros discos de vinil usados e eu vou passar aqui para vocês toda a minha experiência voltando ao mundo do vinil, porque quando eu comecei a ouvir música só tinha vinil. E isso me leva a gente à 14ª questão. Você já vendeu sua coleção de vinil e ficou com o formato de CD? Sim! Cara, quando eu comecei, lá nos meus 12, 13 anos de idade, só tinha disco de vinil. O CD veio aparecer um pouco depois, mas ele ainda era muito caro. Pouca gente tinha aparelhos de CD na época que eu era moleque. Então eu fiquei com o vinil por muito tempo. Quando eu consegui comprar o primeiro aparelho de CD que eu falei no começo do vídeo, eu deveria ter uns 50 discos de vinil em casa. E sinceramente, cara, eu não vendi, eu acho que eu dei, eu me desfiz, eu não cheguei a vender. Por quê? Porque naquela época ninguém queria mais vinil, cara. Ninguém queria. Todo mundo só queria CD. E eu entendo por quê, e eu vou falar disso no vídeo quando eu mostrar o toca-disco que eu comprei pra vocês. Mas ninguém queria mais vinil, todo mundo só queria CD. Então sim, eu já cheguei a me desfazer de uma pequena coleção de discos de vinil para ficar apenas com o formato em CD. E a última questão, que é a 15ª, mostrar no CD que você gostaria que seus espectadores ouvissem e dessem feedback. E esse vai ser um disco que eu já mostrei para vocês, que é o Tuatha Dé Danann. Deixa eu tirar ele aqui do slipcase. Essa é a capa oficial do CD. E essa daqui é o Tuatha Dé Danann The Nameless Cry. Cara, dá uma força para eles. Não porque eles são meus amigos, porque eu conheço, ou porque tá tendo algum patrocínio que não tá, mas porque realmente eu acredito que esse foi um dos grandes discos lançados no ano passado. Eu ouvi pouca gente falando sobre ele. Eu acho que esse disco merecia muito mais impacto. Eu acho que ele merecia ser muito mais ouvido. Eu acho que merecia esgotar, comprar todas as cópias em CD, porque esse disco é muito bom. Se você quer comprovar se você vai gostar do CD ou não, ele está disponível no Spotify. Porém,
como está acontecendo aí com algumas bandas, a versão em CD, em mídia física, tem uma música a mais. Tem uma bonus track que não tá lá no Spotify. Gente, esse foi o vídeo de hoje, a tag do CD. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha mostrado um pouquinho aí da coleção, tenha mostrado um pouquinho das coisas que eu gosto. E eu convido vocês que estão aí assistindo, que tenham o canal, façam um vídeo da tag do CD também, se você coleciona CDs. E se você não tem um canal, escreve aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários as suas escolhas para algum... Não precisa ser todas as categorias. Coloca aí a sua última aquisição, o que você tem mais CD. Escolhe aí as perguntinhas que você quer responder e responde aqui nos comentários. A gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.